A dopamina é muito mal compreendida. As pessoas pensam que a dopamina está relacionada com obter recompensas. Na realidade, a dopamina está relacionada com enviar você em direção à recompensa. Pense nisso como um sistema de propulsão a jato, e não como uma linha de chegada. E todo animal precisa disso. Sempre que estamos nos movendo em direção a algo e achamos que estamos no caminho certo, a dopamina será liberada. Esta é uma maneira da natureza lhe dizer quais neurônios estão ativos durante seu movimento pelo caminho certo. Isso acontece quando você faz um exercício, um progresso em um relacionamento, um avanço importante dos negócios, quando você quer encaixar uma pequena peça em um quebra-cabeça que você está animado para completar. Todas essas coisas podem fazer as sinfonias neurais tocarem sua música e fazer com que neurônios sejam ativos de uma forma que antes eles simplesmente não estavam. Seja lá o que estiver fazendo, a dopamina te faz querer fazer mais. A dopamina te envia em direção a esse caminho. E antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Um animal que está com sede sai procurando água, e quando ele encontra a primeira gota de água limpa, a dopamina é liberada. Mas talvez aquele não tenha sido o grande lago que o animal precisava, mas a dopamina vai lhe dizer que ele está no caminho certo. E a dopamina que causa naturalmente neuroplasticidade de quaisquer circuitos cerebrais que estavam ativos anteriormente. A dopamina diz ao animal o que quer que você tenha feito para chegar até esse ponto, até este marco, e não a linha de chegada. Isso é algo que você deve repetir reflexivamente. Há muitas coisas interessantes sobre a dopamina, e apesar de suas vantagens, temos que falar de seu lado sombrio. É claro que esse lado sombrio pode estar associado a um abuso de drogas como cocaína, mas o que eu gostaria de falar, na verdade, é sobre um lado sombrio ainda mais sinistro, uma armadilha que muitas pessoas acabam caindo. O grande ponto da dopamina é que ela nos recompensa e nos dá energia. E quando falo em energia, não me refiro a glicogênio ou glicose, me refiro à realidade, à energia neural. E a razão disso é porque o esforço de qualquer tipo, seja algo que você esteja escrevendo com uma caneta ou uma colina que você esteja subindo com um colete de pesos, e até se você está tendo esforço para suportar qualquer desconforto. Todos esses esforços geralmente são associados a um neuromodulador, a adrenalina, também chamada de epinefrina. A adrenalina nos acorda, nos dá um senso de urgência, e não importa se você está fazendo algo por amor, ódio ou vingança, não importa. Estamos falando de neuroquímicos, e eles não se importam com sua experiência de vida, mas eles estão em seu cérebro e são seus motores. O legal é que isso te mantém em movimento, é a molécula do esforço, mas o problema é que a epinefrina ou adrenalina demais eventualmente é gatilho para um circuito de abandono. Houve um estudo publicado em 2019 que mostrou que, para cada esforço, um pouco de adrenalina ou epinefrina é liberada. E uma vez que essa liberação ocorre demais, é como se você estivesse gastando dinheiro em sua conta. Um conjunto de células no cérebro, chamada de células gliais, desliga seu controle voluntário. Esta é a razão pela qual, se você está correndo eventualmente, você vai acabar dizendo, não aguento mais. É o momento do desespero e é um momento químico. Eu poderia ir a fundo nesse ponto, mas o importante aqui é entender que a dopamina permite que o cérebro e o corpo tolerem níveis mais altos de epinefrina a persistir nesse esforço, além de ser capaz de diminuir esse nível de epinefrina. Seu corpo já passou por isso antes, e é por isso que, se você está trabalhando duro e está sendo terrível e você sente que não vai conseguir continuar, mas aí alguém faz uma piada e instantaneamente você se sente mais leve e com mais energia. É claro que poderia ser o glicogênio hepático ou qualquer outra coisa no corpo, mas de qualquer forma, isso é energia neural. Isso é dopamina. Da mesma forma, se você perceber que está em um momento de avanço ou progresso, em um momento de bom desempenho, onde você acredita que está alcançando algo, você sentirá mais energia, e isso é a dopamina em ação. A beleza da dopamina
é que ela é muito subjetiva. Existem substâncias químicas que liberam dopamina no corpo, mas é algo muito subjetivo também. Alguns costumam dizer que uma jornada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. E para comer um elefante inteiro, você deve dar uma mordida de cada vez. Mas o que está faltando nesses raciocínios é que o verdadeiro segredo é recompensar cada mordida subjetivamente. Em outras palavras, se você não se recompensa subjetivamente e diz a si mesmo, eu estou no caminho certo, o esforço será o caminho. Você começa a explorar esses sistemas, o que desenvolve o que minha colega de Stanford, Karel Dweck, disse. Não é apenas a crença de que você pode ser melhor, mas a mentalidade de crescimento em sua essência, obtendo a liberação de dopamina do processo de esforço e tensão. Trata-se de desfrutar o atrito. Assim, a dopamina é sua melhor amiga para mitigar e garantir que o processo de esforço não seja autolimitado. E para isso, você tem que dosar regularmente seus comportamentos e seus pensamentos que estão associados com a dopamina. Alguns podem se perguntar, e como vou saber se estou fazendo isso certo? Bem, essa é uma habilidade que você tem que aprender em sua mente. É verdade que os pensamentos são espontâneos e atuam como se fossem pop-ups em um site da internet, mas eles também podem ser propositais. Eu posso decidir a mim mesmo que estou me esforçando e posso me recompensar e me assegurar que estou no caminho certo. O cérebro e o corpo não sabem a diferença. E note, isso não é mentir para si mesmo. Isso não quer dizer que você vai mentir que está tendo um excelente desempenho, quando você sabe que talvez não tenha. O que me refiro aqui é recompensar o seu desempenho. É dizer a si mesmo que o seu próprio desempenho deve ser recompensado. Acho que não estou sozinho ao perceber que, de vez em quando, pego meu celular e entro em um aplicativo qualquer. Eu nem tomo essa decisão consciente, eu simplesmente faço isso reflexivamente. Eu posso até navegar mais por aquele aplicativo. Isso acontece porque o cérebro e o sistema nervoso estão constantemente buscando recompensas e novidades. E se não manobrarmos propositalmente isso, faremos de forma totalmente reflexiva. O cérebro e o sistema nervoso querem tornar as coisas reflexivas. Os hábitos são muito poderosos, porque são eles que nos colocam em trajetórias. Algumas pessoas ficam desconfortáveis com o fato de que o esforço é o primeiro portão pelo qual você tem que passar para construir esse caminho que envolve norepinefrina, adrenalina e epinefrina. Às vezes, me questionam sobre o uso de norepinefrina e epinefrina de forma intercambiável. Eu sei que elas não são a mesma coisa, mas hoje vamos descrevê-la amplamente como sistemas do nosso cérebro e corpo. Mas a ideia central aqui é que, se você tem algum esforço, você pode associar isso à adrenalina e à epinefrina. A dopamina é seu sistema interno de recompensa, mas esse sistema pode ser recompensado externamente. E isso é muito importante, suas recompensas internas e suas recompensas externas. Foi realizado um excelente estudo em Stanford, em meados dos anos 70, onde eles utilizaram algumas crianças que gostavam de desenhar. Eles recompensaram algumas dessas crianças apenas com uma pequena estrela, uma estrela brilhante, mas aí eles pegaram de volta aquela estrela no dia seguinte. O resultado foi que as crianças que gostavam de desenhar apenas pelo prazer intrínseco desenharam menos. Isso mostra que esse sistema de recompensas pode se ligar a coisas externas ou internas. Eu tenho um grande amigo que se chama Pat Donson, e nós estávamos dando uma palestra uma vez para um grande número de pessoas. Estávamos falando sobre os processos de recompensa do cérebro e o que a neurociência sabe sobre isso. Alguém então nos fez uma pergunta muito boa: como posso continuar a explorar esse sistema de dopamina? E nossa resposta foi: tenha muito cuidado com recompensas externas. Certifique-se de que seu sistema de dopamina esteja mais ligado ao processo de esforço do que a qualquer recompensa externa. Isso é graças a um princípio muito importante, realizado a recompensas de dopamina. É o que os neurocientistas chamam de erro de previsão de recompensa da dopamina. Esse erro na previsão da recompensa é a razão pela qual algumas pessoas trabalham em busca de um objetivo e depois que alcançam esse objetivo, tornam-se felizes e não entendem o que aconteceu. O princípio do erro de previsão da recompensa diz que você sempre precisará de dopamina suficiente no estágio final do seu processo, de modo
que ela exceda todas as pequenas doses de dopamina que você recebeu durante o caminho, ou você se sentirá realmente desapontado. Poderá até passar por uma espécie de depressão pós-parto. Portanto, o segredo é aprender a atribuir recompensa ao processo de esforço. Eu não sou psicólogo como David Goggins, mas eu conheço David. Ele já veio ao meu laboratório e tivemos algumas conversas. Eu não sei como o processo acontece além do que ele me descreveu, mas tenho a sensação, com base no que sei sobre neurociência e sabendo um ponto de sua história, que ele aprendeu a anexar algum tipo de mecanismo interno de recompensa ao processo de esforço e atrito. Não se trata de se sentir bem com algum marco externo, trata-se de aprender a explorar esse mecanismo que temos. Tendo conhecido várias pessoas da comunidade das operações especiais, eu realmente acredito que isso é uma das coisas que as fazem ser selecionadas. Não se trata apenas de coragem ou resiliência, trata-se também da capacidade de se recompensar internamente, em suas mentes, como uma forma de amortecer o processo de esforço, dar mais gasolina, mais força. E isso não se limita às pessoas que fazem parte das operações especiais. Vemos isso também em pessoas que sobrevivem ao tratamento do câncer, pessoas que criam uma criança com necessidades especiais ou que passam por uma fase difícil em sua vida. Trata-se de aprender a lidar com essas tensões, a sensação de que você tem alguma força vital que tenta te empurrar para frente, e aprender a usar seu mecanismo interno de autorrecompensa, não um pensamento delirante, mas a autorrecompensa, como um meio de obter mais energia para continuar seguindo. Isso é uma coisa real. A hashtag mentalidade é uma das hashtags mais populares nas mídias sociais, mas a maioria das pessoas não sabe realmente o que isso significa. Foi descoberto em um grupo de crianças que estavam resolvendo problemas de matemática e outros tipos de quebra-cabeças, que elas também sabiam que não conseguiriam completar essa tarefa, mas elas gostavam de fazê-la, e muitas tiveram um desempenho extremamente bom em muitos tipos de testes desse tipo. De alguma forma, é como se elas estivessem condicionadas ao esforço, ao quebra-cabeça e não necessariamente à sua solução. Essas crianças se sentiam bem ao serem desafiadas. Se estivermos falando sobre o sistema nervoso e queremos torná-lo acionável para obter alto desempenho, seja nos negócios, no esporte ou em qualquer outra coisa, temos que pensar no processo e não nos eventos. Pensar na mentalidade do crescimento como uma ação. Pensar na recompensa como algo que você tem que agir para obter e não aqueles tapinhas nas costas. Pense nisso como um processo. É assim que os circuitos neurais subjacentes à recompensa ficam mais fortes. E a beleza do cérebro é que você tem neuroplasticidade. Assim, quanto mais você pratica isso, melhor você fica. E isso não significa que você vai ficar andando por aí falando sobre como a vida é ótima, quando tudo está terrível. Significa, na realidade, que você está esperançoso e muito racional, tendo assim energia para continuar avançando, enquanto outras pessoas vão desistir. Uma das grandes motivações para estar aqui hoje é tentar tornar os conceitos de psicologia, desenvolvimento pessoal e alto desempenho operacional em algo prático, isto é, dar-lhes significados de modo a permitir que as pessoas possam aplicar isso em suas vidas. Precisamos recompensar nossos esforços, mas precisamos ter certeza de que nossos prêmios internos, aqueles que nos colocam no caminho certo e que estão associados ao esforço, são maiores do que as recompensas externas. Realmente precisamos ter cuidado com as recompensas externas, porque se você quer continuar tendo um bom desempenho, você tem que fomentar esse mecanismo interno de recompensa. Isso é o que vai permitir que você continue a ter um bom desempenho. E então, você vai começar a aplicar essas estratégias para ter mais motivação? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.